Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem, iniciando aqui mais um IBF Cast, hoje com o pastor e missionário Jansen Costa, né? Tenho certeza que vai ser um tempo abençoado, então, independente da oportunidade que você está ouvindo agora ou assistindo agora essa gravação, já garanto para você que vai ser um tempo de edificação, um tempo abençoado de conhecimento também, um tempo também de a gente poder ouvir mais um missionário da nossa convenção, mais um missionário que esteve conosco aqui na nossa igreja, e a administração já está também no nosso site, então tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado. Hoje comigo aqui também está minha irmã, querida amiga Maísa. E aí, galera, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui, poder falar um pouquinho, conversar com o nosso pastor Jansen, com o nosso amigo Reginho. Amém. Então, vamos lá para nossa conversa. Pastor, deixa eu te perguntar primeiro, assim, só para a galera te conhecer, se apresenta aí um pouquinho, fala o que o senhor tem feito. Bom, graças e paz a todos. Meu nome é Jansen, sou pastor aqui do lado, no Pertinho. Japão, no país conhecido como Sol Nascente. Você sabe por que é o Sol Nascente? País do Sol Nascente? Mais ou menos, né? Geograficamente, eu acho que é porque... O nome do Japão, né? Os dois kanjis é o kanji de sol e o kanji de raiz, né? Então, porque nas trocas de cartas, né, entre a China e o Japão ficava no oriente da China, onde o sol nascia, né? Então, na verdade, o Japão era conhecido como Wa, terra da paz, terra da harmonia, passou a ser conhecido como terra do sol nascente, né? Nihon, Nippon. Bom, eu sou missionário lá, pastoreio desde 2016, maio de 2016, uma igreja multicultural na região central de Tochigi, a 100 quilômetros de Tóquio, junto com a minha esposa. E nós temos 3 filhos. E, bom, me dedico também à vida acadêmica, né? Eu terminei agora o meu mestrado em estudos ministeriais interculturais. Estou me dedicando à pesquisa em relação, particularmente ao Japão, que eu acho um fenômeno muito diferente na Ásia. E é isso que a gente tem feito, né? Nós estamos lá também trabalhando com pastores japoneses, trabalho com pastores imigrantes. Tem muito imigrante agora no Japão. Legal. Então nós temos um trabalho com pastores e também queremos ganhar imigrantes, porque a maioria deles vem da Janela 1040, né? Então é um prato cheio. Sim. Bacana. Sou pai de 3 crianças pequenas também, se não fosse suficiente. Que bênção. Legal. E eu tenho uma pergunta, pastor. Como que o senhor chegou no Japão? Tipo, o que te levou a ser missionário lá? Cara, essa é uma pergunta, é uma resposta muito longa, mas... Olha, na verdade, eu nasci num lar missionário, tá? Sim. Meu pai e minha mãe eram missionários, pastores, e para encurtar uma história muito longa, por tudo que eu vivi de dentro para fora, porque a maioria das pessoas se relaciona com esse tema de missões de fora para dentro, então eles têm uma visão muito romântica, muito idealizada do que é missões. Eu vivi de dentro para fora, né? E eu criei certos anticorpos por algumas coisas que eu vivi, e eu sei que quando eu era adolescente eu tinha a convicção de que eu não seria nem pastor nem missionário, que eu ia estudar, eu ia ganhar dinheiro e assim, mas ao longo do tempo Deus foi mudando isso, né? Eu nasci no Peru. Meus pais eram missionários no Peru na década de 1980, né? Em 1981 eles foram para o Peru, uma década que foi inesquecível para o Peru, foi terrível, né? Vocês vão lembrar de terrorismo, Sim. né? Sendero Luminoso, não sei se vocês pegaram essa época. Já ouvi falar. Aí é naquela época que meus pais estavam lá, né? Nossa. Nós moramos em lugares onde faltava água, faltava luz, faltava Cristo. E, bom, quando eu fiz 18 anos, os meus pais se mudaram para os Estados Unidos, com 18, 19 anos. Então nós fomos para os Estados Unidos num momento de transição. Eles deixaram, depois de quase 19 anos, né, no Peru, 19, 20 anos no Peru, eles deixaram o Peru. Meu pai foi estudar nos Estados Unidos, eu comecei a trabalhar nos Estados Unidos. E
De lá, eles foram para o Japão. Eu voltei para o Peru. Eu fui visitá-los no Japão, voltei para o Peru, me casei. E em 2009, a minha esposa e eu fomos para o Japão dedicar um ano da nossa vida servindo a Deus na igreja lá, porque estava difícil. Junto com seus pais. Eles fizeram um convite, né? Eles falaram, olha, comida e cama, o resto vem, topa. Deus proverá. A gente orou e nós fomos. Foi um ano muito difícil. Mas ali Deus já começou a reconfigurar algumas coisas, né? Depois disso, nós viemos para o Brasil. Aqui eu terminei o seminário teológico, fiz a pós, a Jéssica também terminou o seminário, fui ordenado pastor. E ali a Secretaria de Missões entrou em contato comigo, porque meus pais não estavam bem de saúde, e eles basicamente disseram assim, olha, nós precisamos tirar os teus pais do campo missionário, só que a gente não tem quem enviar. Ninguém quer ir daqui, e quem está lá não quer assumir. Você não quer? Eu disse, 2011, né? 2012. Isso foi mais ou menos em 2014. Ah, já. E eu comecei a orar. Eu levei isso a sério, sabe? E ali foi uma força de atração, assim, bem quase que gravitacional, né? Deus Legal. começou a me atrair de forma... E é isso, ele mudou meu coração. Eu amo o Japão, o Japão de forma inexplicável. E eu fui lá já como missionário, nós fomos para lá como missionários integrais da Convenção de Igrejas Batistas Independentes, né? Nós trabalhamos em parceria com um grupo de igrejas japonesas que também é fruto de trabalho missionário sueco no Japão. Legal. Então, eles são o nosso aval. E é assim que aconteceu no início, pelo menos foi assim. Legal, então você já está 2014? Vou fazer 7 anos. 7 anos, é. Que bênção, pastor. Tempo, né? E assim, aproveitando já essa... Mas eu fui, em 2014, a Secretaria de Missões entrou em contato comigo. Eu passaria os próximos 2 anos em conversas, negociações, visitando as igrejas e todo o projeto, né? Tá bom. Eu viajei, nós saímos do Brasil, se eu não estiver errado, no dia 10 de abril ou maio de 2016. Então nós vamos agora, daqui a alguns meses, fazer 7 anos no Japão. Que bênção. Glória a Deus. E aí eu queria que a gente... Bom, a nossa igreja, ela está sempre envolvida com missões. A gente tem um conselho missionário que acompanha, né? Assim, bastante a vida dos missionários. A gente faz parte aí de acompanhar. Uma vez por ano a gente tem a conferência, como a gente está vivendo agora no mês de outubro. Mas acho que algumas pessoas não sabem, né? Como que é o início, né, de um trabalho missionário. Muitas vezes a gente só ouve falar, o pastor está na África, nós temos um missionário lá no Portugal, temos um missionário aqui no Brasil. Ano passado foi uma conferência bem brasileira, assim, com missionários do Brasil. Eu queria que você falasse, pelo menos, um pouco de como é que foi, porque a gente sabe que você foi como missionário lá da convenção, né, para também ficar lá junto com os seus pais, ficar ali no lugar dos seus pais. Mas como que foi o início lá, né, desse trabalho como missionário e pastor na região, o início lá a partir de 2016, né? Quando você estuda no seminário, ou você faz faculdade, existe uma matéria, né, que é chamada plantação de igrejas. O problema é que muitas vezes nós temos a tendência de meio que padronizar as coisas. Então, leitura diferente para contextos diferentes, né? Se você errar na contextualização, você pode terminar atrapalhando o trabalho que você queria fazer. O Japão é um contexto extremamente diferente de tudo que eu já vivi. Olha que eu morei no Peru, morei nos Estados Unidos, morei no Brasil e já viajei, conheço muitos países, conheço muitos missionários. Mas olha, o Japão é um desafio antropocultural, né? Muito grande, é um prato cheio para quem gosta de pesquisa, de estudo. O nosso projeto, olha, basicamente o nosso trabalho hoje tem 4 frontes, mas quando nós chegamos ao Japão, nós chegamos para assumir a igreja que já tinha sido plantada pelos missionários anteriores, que eram os meus pais. Que é uma igreja basicamente de imigrantes que moram no Japão, a maior parte brasileiros, hispanos, né? Nós temos hoje uma igreja que já cresceu muito. Nós temos pelo menos pessoas de 5 ou 6 países diferentes na igreja.
né? E alguns deles cresceram no Japão, são praticamente japoneses, falam fluentemente o japonês. E assim, pastorear esse tipo de igreja é muito diferente, porque você tem que criar um mecanismo que a igreja, que nós chamamos de igreja indígena, né, que é indígena, não pense você nos índios, pense naquela igreja onde a liderança é japonesa, todos são do lugar, certo? Sim. Diferente dessa igreja, a igreja imigrante, ela precisa criar pontes culturais. Então você vai trabalhar um fator que não existe nessa igreja aqui. Você vai trabalhar o fator antropocultural. Você vai aquilo que Paulo fazia, né? Ele se tornava grego para ganhar os gregos, né? Judeu com os judeus. Sim. E Paulo era um mestre nisso. Sim. Nós é que erramos muito. Porque se você exagera de um lado, se você contextualizar demais, você muda a mensagem. Se você contextualizar de menos, a mensagem não chega. Né? Então você cria perigos dos dois lados. Então você tem que ser muito cauteloso, você tem que dedicar certa parte do tempo ao estudo e praticar, pôr em prática. Então não é igual você pastorear uma igreja. Sim. Tá? Por isso que muitas igrejas imigrantes só trabalham com imigrantes. A ideia não é essa, é criar pontes e você tem que ser proativo. Então, nesse sentido, foi muito difícil, porque nós precisamos chegar, discipular, levantar liderança. Nisso que você levanta uma liderança, não somente ele vai fazer aquilo que Paulo diz lá em 2 Coríntios 5, 20, né? Nós temos que ser embaixadores, como se fôssemos mediadores entre Deus e os homens. Então, é uma ponte espiritual. Mas você precisa de uma ponte cultural. Você não consegue chegar ao teu coração. Como que eu vou chegar na tua alma? Como que eu vou entregar uma mensagem, né? Então, você precisa trabalhar nessa liderança nas duas plataformas. Sim. E olha, isso não dá para ser feito de forma passiva, né? Você tem que. Sim. Mas Deus sabe o que Ele faz. Eu sempre me dediquei a essa área. Eu sou formado em educação e eu nunca imaginei que Deus estivesse me levando para isso, né? Quando eu fiz faculdade, eu nunca imaginei que seria para isso, né? Me dediquei depois, fiz uma pós em linguística, aquisição de segunda língua, e depois fiz um mestrado nessa área, já aí sim com o intuito voltado para o ministério. E é assim que a gente tem trabalhado. Hoje nós temos uma liderança, tanto que eu estou aqui no Brasil e a igreja está sendo igreja lá. Tem quem cuide, tem quem pastoreie, tem quem... Está seguindo as atividades normais da igreja. A igreja está... Claro, é difícil você não ter o teu pastor contigo, mas a igreja consegue. Se é aquela igreja onde Paulo não estava, mas ele mandava Tito, mas Timóteo estava lá e ela mantinha a visão, né? É importante que eles mantenham essa visão, que a visão não esteja atrelada a mim. Isso. Porque se eu sair de lá, então reverte tudo, né? Então isso tem dado bastante trabalho, mas esses 6 anos nós nos dedicamos a isso. Então nós estamos agora nos preparando para uma nova fase, que é a fase da reprodução. Nós queremos ganhar não só os japoneses, nós queremos ganhar pessoas das diversas comunidades imigrantes que existem no Japão, porque assim, a gente não tem acesso à janela 1040, mas eles vieram para o Japão, eles estão aí e a gente está olhando para lá, mas eles estão aqui. Entendi. Então o que nós temos que fazer é focar e ganhar estes, e por meio destes a gente ganha aqueles. Então tem que ter sim um olhar mais proativo, mas ao mesmo tempo uma dependência do divino, né? Porque senão não vai para frente. É complicado, porque você está lidando com pessoas, não apenas japoneses, que têm uma cultura diferente, né, da nossa, mas também com outros, né? Que o senhor falou que tem outros imigrantes lá também, né? Então, conseguir conciliar isso realmente precisa ter muito discernimento, né? Para poder... O maior empecilho quando você faz isso é a tua própria cultura. Sim. Não é a cultura do outro. E muitas vezes bate de frente, às vezes porque a cultura do não outro, batem uma a partir da minha, sempre é alheia. Sim. Então, eu sempre vou ter um olhar externo, terceirizado. Eu sempre vou ter um olhar de fora para dentro. Então, eu olho a partir da minha cultura, a sua. Então, a partir dos meus valores, eu vou querer observar os teus. Agora, veja, eu estou falando de culturas humanas, tá? O certo seria que nós fizéssemos isso a partir de uma cultura divina, uma cultura de Deus. E esses valores provêm da palavra de Deus. Mas quando você recebeu o Evangelho,
você se converteu aqui no Brasil, não foi? Foi. Então, você recebeu o evangelho formatado por uma cultura. Exatamente. Se você viajasse, ou se você se teletransportasse hoje, assim, ó, para o interior de um país na África que você nunca ouviu falar e você visse como eles cultuam a Deus, você ia provavelmente exclamar assim, ó, tá amarrado. É provável. É verdade. Verdade. Você ia falar, que é isso? A gente A cultura é completamente Então, assim, porque oposta. a formatação cultural, ela passa por um filtro. Né? Você vai observá-la através do filtro da tua. Então, o maior empecilho é a tua cultura. Né? A gente tem que saber discernir o que é cultura de reino, porque a gente não pode abrir mão de algo que Deus disse. Se Deus disse isso aqui. Agora, o que a minha cultura defende, isso, né? Então não faz sentido eu ter uma igreja num país lá da África, 50 graus centígrados, todo mundo com gravata aqui, né? Verdade. Com terno, não faz sentido. Quem ensinou para isso? Jesus não foi. Né? Então assim, não tem púlpito, não é de Deus. Isso aí é um legado cultural que vem da Europa. Sim. Agora, não, cara, integridade, respeito, né? Meu irmão é missionário na África. Ele fala assim, Jansen, às vezes eu tenho que ensinar... Ele é dentista, mas ele termina tendo que ser tudo. E ele tem que ensinar, por exemplo, o cara tem uma esposa, a esposa está com 6, 7, 8 meses de gravidez, e é ela que acorda de madrugada e vai trabalhar no campo. E o cara está lá em casa. Meu Deus. E ele fala assim, cara, você não pode fazer isso. Por que não? Porque é culturalmente aceitável. Sempre foi assim, tanto que nem ele nem ela questionam. E ele vai lá e pega valores do reino e diz assim, porque a Bíblia diz que você precisa amar a tua esposa como você ama o teu próprio corpo. Ele vai ensinar, ele vai ter todo aquele cuidado de ensinar um princípio divino para ele. Isso você não pode abrir mão. Mas, porque no Brasil a gente faz assim, mas isso é empecilho. É verdade. Falando de cultura, foi muito difícil a adaptação com a cultura ocidental? Olha... Que é oriental, né? Como que foi essa mistura? Pessoalmente, tá? Para mim, não tanto. Porque, é assim, eu nasci no Peru e eu sou brasileiro. Tá? No Peru eu era visto como estrangeiro. No Brasil, sendo brasileiro, eu era tratado como peruano. Nos Estados Unidos eu fui estrangeiro, no Japão hoje eu sou estrangeiro. Então, eu sou literalmente aquilo que Pedro diz, né? Um peregrino, somos estrangeiros e peregrinos. É verdade. Minha pátria está no céu. Eu já fiz as pazes com isso. Eu consigo viajar e me adaptar muito rápido. Tanto no Brasil, eu tenho que estar no norte, no interior de Minas Gerais, amanhã tem que estar, por exemplo, lá nos... Porto Alegre. No sul, né? E, cara, o Brasil muda muito. O Brasil tem O Brasil é quase vários países, né? Porque é muito diferente as culturas também. Agora, o Japão é um mundo invertido, né? O Japão, ele parece, quando você chega lá, parece não é tão diferente, né? Mas, quando você vai viver lá, as regras, as leis, os costumes, as maneiras, a forma de comer, a forma de falar... Cara, é assim, ó, é o avesso, né? Então, eu acho que para uma pessoa sem a devida experiência ou treinamento devido, né? Eu acho que é muito difícil. Né? Pelo que eu tenho visto, é muito difícil. Para mim, talvez não foi tão difícil pela minha experiência e pela minha área de estudo. Né? Sim. Mas, olha, E também um pouco do que os seus pais também já tinham. Bom. Meu pai teve muita dificuldade. Meu pai teve muita dificuldade. Já chegou lá e teve muita dificuldade. Então, assim, é o que eu te dizia. Muitos pastores, eles vão trabalhar, por exemplo, eu sou pastor brasileiro, eu trabalho com brasileiros. Você não vai ter tanta dificuldade. Você fala o mesmo idioma, come a mesma comida, está no mesmo ambiente. Só que o perigo disso é que você vai hermetizando, você vai criando uma bolha onde você se sente confortável dentro dela e os japoneses estão fora dela. É isso mesmo. Você tem que entrar na deles, eles não vão entrar na sua, certo? Sim. Lembrando que o que importa é que eles ouçam e creiam no evangelho. Eu estou falando de bolhas de conforto cultural. Então, tanto que durante muitos anos, né, vários escritores defenderam que
é muito mais fácil você ganhar alguém dentro do seu próprio grupo cultural. E isso é verdade. Mas o mundo mudou demais. Sim. Tanto que hoje nós falamos em um mundo globalizado, né? Então, hoje você tem uma pessoa de um país X, um país Y, trocando ideia num idioma diferente e coexistindo, né? Então, assim, nós tentamos quebrar isso. Sim. Mas não é fácil. Me lembro que uma vez o pessoal da igreja falou assim: pastor, por que você não coloca bandeiras brasileiras aqui? Eu falei: porque a igreja não é brasileira. Mas coloca, né? A igreja não é brasileira. Não, mas a igreja é o quê? É a igreja. Falei: o meu sonho como pastor, pessoal, é uma loucura, tá? Mas é meu sonho. Quem sabe seja um plano de Deus, porque os planos dele não podem ser frustrados. Mas agora é um sonho. Eu quero ter um lugar grande, um lugar estratégico, onde as portas estejam abertas de segunda a segunda. Eu quero ter um culto para vietnamitas na segunda. Eu quero ter uma igreja que consegue ter um culto para pessoas do Afeganistão na terça, para pessoas do Vietnã na quarta, né? Para pessoas da Indonésia, da Malásia. Eu quero ter o culto em português, o culto em espanhol. Pelo menos os principais grupos assim da Janela 1040, quero ter gente com linha telefônica preparada para atender as pessoas que estão passando por depressão, porque nós temos muitos casos lá, pessoas que querem tirar a sua vida. Eu quero ter uma igreja envolvida com essas coisas e o reino de Deus entrando por todas as janelas que estiverem abertas. Mas isso demanda demanda a proliferação de uma visão e o treinamento de uma geração, né? Legal. Pastor, você acabou até já falando um pouco aí sobre... Eu gosto de falar, né? Não. Falou sobre um pouco sobre... É isso que a gente quer mesmo. A gente quer que o pessoal também... a oportunidade, a gente saber ouvir, um pouco sobre um missionário no Japão. Porque a gente sempre fica com aquela... A gente, né, até como você... Hoje uma palavra abençoada no culto que foi, como a gente às vezes fica com aquela impressão. A gente olha muito para a África, o sertão nordestino, né? A gente vê muitas situações que chegam a nós sobre a Europa. Mas o Japão, quando a gente ouve falar sobre evangelismo no Japão, a gente não imagina como é que é, como que deve ser. Então é uma oportunidade rica. Mas você falou um pouco da cultura. Tirando a cultura, que eu sei que é também um desafio, né? Mesmo que você já tenha falado que se adaptou um pouco, né, com facilidade lá, até por ser estrangeiro aqui, né, que nossa pátria é no céu. Existem outros tipos de desafios para o evangelismo no Japão? Por que eu digo isso? É só para a gente ter esse assunto. Eu fico imaginando que o japonês, olha só como conhecimento mínimo, eu fico imaginando que o japonês ele é muito bacana para se conviver. Eu tenho a impressão de alguns japoneses que eu já convivi, educados, pontuais, enfim. Mas eu fico imaginando que talvez para evangelizar eles seja bem difícil, pela questão cultural e pela questão dos seus antepassados, aqui bem entre aspas, do tipo assim, eu sei mais ou menos como funciona a minha cultura oriental, eu tenho lá o que meu avô falava, o que meu bisavô falava para o meu pai, para o meu avô, para o meu pai, que veio passando para mim. Existem outros desafios que interferem no evangelismo do japonês, né? Assim, olhando realmente para aqueles que pertencem àquela nação, né? Provavelmente o maior desafio para você ganhar um japonês seja a própria cultura dele. De fato, esse é o maior desafio. Muito forte, né, a cultura. A cultura, ela chega a ser quase que idolatrada. Logicamente que o japonês não vai dizer isso. É uma observação de fora para dentro. E isso é um resultado da maneira como a religião e a cultura se amalgamaram. Veja bem, quando o cristianismo chega por meio dos jesuítas, lá no século XVI, 1500 e pouco, Francisco Xavier, acho que era o nome dele, né? Um dos jesuítas que chega ao Japão, né? Eles são bem recebidos, eles até que são bem recebidos. E eles começam a fazer o catequismo deles, só que eles introduzem também, junto com o catequismo, todas aquelas coisas que nós já sabemos por história, que também foram feitas aqui no Brasil, né? Chega com a Bíblia numa mão e com o mosquetão na outra mão, né? E assim, então a cosmovisão cristã interessou a várias pessoas. As armas interessaram aos shoguns, né? Então o shogun liberou a entrada, entra. O Japão naquele momento está
no momento onde o Japão estava sendo unificado pela força de generais, estava sendo unificado como um império, tá? Então muitas guerras. O que acontece é que quando acontecem alguns excessos por parte desses conversos ou, né, convertidos, e por parte desse pessoal que estava entrando, né, o Shogun ele percebe que o Ocidente estava tendo muito acesso ao Japão e ele não gosta do que está acontecendo, né? Não somente a religião está proliferando, mas, por exemplo, você encontra líderes de alguns clãs que estavam queimando templos, estavam destruindo santuários e, né, matando monges, e tem toda uma série aí de situações. O Shogun ele decide expulsar os cristãos, ele crucifica um grupo destes lá em Nagasaki, até hoje tem um lugar onde eles foram crucificados, e ele fecha o Japão, e fala assim, o cristianismo não entra mais aqui. No momento que ele fecha o Japão para o cristianismo, ele acentua, né, ele vai fazer com que o budismo e o shintoísmo se propaguem ainda mais, né? Você tem uma panela de pressão fechada. Então, assim, dentro disso, porque o Japão é um complexo de ilhas, é um arquipélago, então está aí fechado. Imagina, durante 300 anos as mesmas ideias religiosas, é tão forte que cultura e religião terminam meio que se fundindo numa coisa só. Sim. Então é difícil você separar uma da outra. E legado disso você vê, né, a tal da veneração ancestral, que é quase uma adoração. Sim. Que não chega a ser respeito, chega quase a ser realmente uma adoração à própria cultura, né? Você coloca a cultura num lugar, num patamar tão alto, que, veja, se você chegar para um chinês, a maneira como a cultura do chinês ela é orientada aos conceitos. Se você convencer um chinês de que algo é verdade, ele segue a verdade. Por isso que o confucionismo, ele prolifera na China. Verdade. Né? Porque ele é guiado a quê? A máximas. Falar isso, tal coisa, é verdade, né? Você tem, então, você tem esse tipo de linha. Agora, o Japão não. O Japão é orientado aos relacionamentos. Então, você pode até convencer a pessoa de que algo é verdade. E ela pode olhar e falar assim, é verdade, né? Mas eu não vou dar as costas para a nação, a história, a família. Não vou. Eu entendi que é verdade, mas eu não vou dar as costas. Até porque a minha cultura é movida dessa forma. Então, esse talvez seja o maior empecilho. Fora isso, nós temos um contexto de... o problema é assim, que quando, lá em 1800 e tanto, o Japão se abre para o mundo, na era Meiji, né, a Europa começa a entrar no Japão, ideias começam... o imperador daquela época, o imperador Meiji, ele queria trazer essas ideias, importar ideias da Europa, ele se vestia como europeu. A questão é que o Japão começa a ver coisas que há muito tempo elas estavam lá fora, mas o Japão estava fechado. Então ele começa a aceitar tudo, só que a cultura e a religião tinham criado uma capa grossa que não permite que nada crie raiz, mas ele aceita tudo. Então isso vai fazendo com que o Japão se transforme num cenário muito complicado para a pregação do Evangelho. Lembra quando Paulo chega lá em Atenas e ele fala assim, olha, eu queria falar daquele santuário, de um monte de santuários, um monte de, né, de lugares para deuses lá. Deuses. Ele fala assim, o Deus desconhecido vai que esqueceu. Então, ele encontra uma porta de acesso. Mas você vê que o contexto era um contexto politeísta, um contexto assim, onde todas as ideias boas iam. Porque o que o ateniense queria era isso, eram ideias, me traga as ideias novas. O japonês é mais ou menos isso, só que você não tem essa porta de acesso. Você não tem esse Deus desconhecido. Então, é bem complexo, bem complicado para um missionário ou para um missiólogo encontrar esses pontos, né, onde nós possamos realmente entrar. E a maioria dos missionários, muitas vezes, assim, essa aqui não é uma crítica, é algo bem geral. Muitos missionários, tá, não vou dizer a maioria, mas muitos missionários,
não têm o devido treinamento. Eles têm o chamado, eles têm a vontade, mas certos contextos são tão complicados que eles ameritam um treinamento adicional. Tipo, você tem que entender um pouquinho de antropologia, você vai ter que entender um pouquinho, né? E o Japão é isso aí. Então, muita coisa foi feita de tal modo que criou, ao longo do tempo, anticorpos. Então, não cala. Você planta uma igreja e ela não cresce. Sim. O primeiro momento foi assim, plantação de igrejas, mas elas não cresceram, não proliferaram. E fora que quando você, como o senhor falou, né, sobre a cultura, ser junto ali com a religião. Então, se você chega lá e fala que, se você, que nem o seu irmão falou da África, falou para a esposa, pro cara lá, falou, se sua esposa tá assim, você tem que ir lá e ajudar. E o cara vai, mas por quê? Aí ele vai, fala, explica em cima da Bíblia. Se você fala isso e pro japonês e vai de contra a cultura e religião dele, ele, tipo assim, não quero, não aceito, né? E esse foi um erro. Veja bem. Como que eu explico isso aqui? Você tem a cruz aqui. Antes da cruz, nós falamos de evangelismo. Depois da cruz, nós falamos de discipulado. Certo? A cruz é a conversão. Muitas vezes, a gente quer discutir coisas que estão do outro lado da cruz, que fazem parte de um discipulado. Nós temos que pregar o Evangelho. O Evangelho e as Escrituras não são a mesma coisa. O Evangelho é aquilo que Jesus veio a pregar. Ele vai falar em Lucas, no capítulo 4, né, quando ele lê aquele texto na sinagoga, lá na terra dele, onde lhe dão um papiro lá de Isaías, ele lê Isaías 61, né, o Espírito de Deus está sobre mim para pregar, para dar visão aos cegos, para anunciar, etc. Nós temos que entender que, assim, como que eu explico isso aqui? O Evangelho, basicamente, é anunciar a pessoa, você é pecador, você está morto, você não tem um relacionamento com Deus, você precisa de Deus, Jesus Cristo é o único caminho. Estou sendo muito reducionista, tá? Sim. Tá? Mas o Evangelho é isso, o Evangelho passa por Cristo. Sim. Tá? A pergunta é como que eu faço isso com o japonês. Sim. Então as pessoas chegam e às vezes querem debater com as pessoas aspectos valorativos que vão de frente com a cultura dele, mas que não fazem parte do Evangelho. Talvez vão fazer parte de um processo formativo da vida do cristão, porque a maior parte do Novo Testamento foi escrito para orientar os cristãos. É verdade. O Evangelho em si é isso aqui. Certo? Tanto que a gente usa muito texto fora de contexto e joga na cara de conversa. Eis aqui, estou à porta e bato. Pô, isso foi dito uma igreja, isso não foi dito um cara que estava passando na rua. É verdade. Né? Então, assim, a pergunta é como que eu falo de Cristo para esse cara? Né? Porque se eu entrar em qualquer outro tema, ele não tem como base as Escrituras. É verdade. Então, não dá pega. Ele vai falar assim, mas você se sustenta em quê? Não, porque a Bíblia diz, mas eu não creio na Bíblia. Como que você vai provar uma coisa que, né? Acabou ali, linha de comunicação cortada. Eu não creio na Bíblia. Então, nós não temos uma base comum de autoridade. Ninguém vai estar certo, ninguém vai... Até ele passar pela cruz. Então, o que ele precisa é que eu lhe pregue o Evangelho. Então, onde eu tenho que focar é como eu prego o Evangelho para ele. Aí, um bom exemplo na Bíblia é o que Felipe fez com o eunuco. O que Felipe fez? Vamos lá, vai lá no início e começa. Olha, a última vez que eu evangelizei um japonês, eu tive que começar na criação. E eu percebi que eu tive que ir antes da criação. Porque eles mesmos nem conhecem a sua própria religião. Eu lhe perguntei, você sabe quais são as 7 deidades primordiais do shintoísmo? Ele olhou para mim, mexeu a cabeça, mais ou menos. Então, tem 7 deuses primordiais no início da criação dos céus. Mas o shintoísmo não te diz quem criou os céus. Eu disse, eu queria falar, e ali é onde eu encontrei o Deus desconhecido. Essa foi a minha via de acesso. Eu queria te falar do Deus Criador. O Deus Criador? Cara, porque alguma coisa não surge do nada, né?
Do nada não pode surgir, algo tem que surgir de algo, ou alguém. Ele falou, e o japonês, ele pega isso rápido. Eu falei, eu quero te falar do Deus Criador. E começa em Gênesis. E aí você vai. A história, isso demora. Sim. E ele não vai te ouvir se ele não te conhece. Porque ele fala, você fala bonito, mas lembre-te que a cultura japonesa é orientada aos relacionamentos. Então, antes de você poder evangelizar o cara, você vai ter que mostrar para o cara que você é o que você prega. E é ali onde a maioria apanha. Sim. Então, assim, né, eu conheço a tua pregação, mas quando eu olho para você, não casa. E ele percebe, ele vai vai muito. Eles são muito observadores, Eles são. mas muito observadores. São mesmo. Então, assim, ele vai te medindo, vai te medindo. Quando você tem suficiente crédito, você chega, você evangeliza o cara e o cara te ouve. Mas você tem que saber o que você vai evangelizar. Você não vai entrar em discussão de valores, porque isso que você faz, porque aquilo que você não pode fazer. Não. Deixa isso para quando o cara passar pela cruz. Bacana. Legal, eu nunca tinha parado para pensar nisso, assim, verdade. de tipo, antes da cruz e depois da cruz, o como você evangeliza ali e aí depois o discipulado. Isso é engraçado, assim, a gente sempre teve essa noção de evangelismo e discipulado, mas eu nunca separei elas dessa forma. Talvez por conta de não ter a necessidade, por conta da nossa cultura aqui, de tudo, mas nossa, muito... Eu tive muito que pensar importante nisso, porque muito legal, eu me deparei num contexto onde eu encontrava novos convertidos que cresciam rápido, né? Especialmente os imigrantes, e, saía trocando ideia com todo mundo, mas era assim, não, porque você ir, pim, e trocar. Falei, cara, Deus não precisa disso. A verdade, ela não precisa que você faça isso, tipo, você precisa anunciar a verdade. Porque se algo é verdade, se defende por si só. Você precisa anunciá-la, então você tem que fazer isso de forma estratégica. Aí eu fui pensando nessas coisas e foi a melhor maneira que eu consegui de pensar para poder instruir a igreja. Ótimo. Bora lá. Tá muito bom isso aqui. Eu já tô aprendendo muita coisa. Ótimo. E eu queria aproveitar que a gente está falando, né, sobre momentos, essas coisas. Eu queria que o senhor falasse algum momento marcante e difícil, assim, que te marcou, assim, na sua trajetória. No meu tempo no Japão, ou ao longo da minha vida? Não, pode ser ao longo da sua vida mesmo. Deus, são tantas. Tem muita história, né? São tantas. Depois vai ter um momento bom, mas vamos primeiro no momento ruim. Mais difícil, né? Mais difícil. Olha, uma das coisas que eu posso te dizer é assim, que Deus até hoje ele não me permitiu ensinar na igreja algo que eu mesmo não estivesse disposto a viver. Então eu percebo um padrão no agir de Deus na minha vida, que toda vez que Ele quer que eu ensine algo, Ele me permite, pela sua graça e sua infinita misericórdia, passar por isso. Eu sou processado. Eu sou muito processado. Legal. Então, assim, porque isso vai gerar em mim empatia. Eu posso ter empatia e, portanto, misericórdia com a igreja. Senão, eu sempre vou ter aquele olhar. Né? E uma das áreas que pega muito forte no Japão é as finanças. Porque, assim, o japonês é muito voltado para o dinheiro. Né? Tudo é dinheiro. E o imigrante que saiu do seu país e foi para o Japão não foi porque gosta do Japão, foi para ganhar dinheiro, ter uma melhor vida. Então, dinheiro é um tema muito complicado no Japão. Aí alguns chegaram lá e fizeram o que não deveria, pioraram o cenário, já no âmbito eclesiástico falando, né? Cometeram excessos, nada que vocês não conheçam aqui também. E Deus me permitiu passar assim por um momento muito difícil, especialmente na pandemia. Na pandemia, né, as igrejas no Brasil fecharam, vocês lembram? Vocês viveram isso. Quando as igrejas fecham, os custos precisam ser cortados, porque você não vai deixar de pagar o salário do pastor, você não vai deixar o pastor na rua, você não vai deixar de pagar, você ainda tem gastos. Então, um dos gastos que foi cortado assim de maneira muito ampla foi o suporte, o sustento financeiro para os missionários. Alguns missionários conseguiram equilibrar isso porque eles têm a nacionalidade, eles têm a cidadania e eles conseguiram trabalhar por outros. Né? Eu tenho um visto religioso que me proíbe
de exercer qualquer atividade remunerada fora da minha esfera de atuação. Então, quando aconteceu o que aconteceu no Brasil, eu recebi uma ligação do Brasil preocupante, onde disse assim: olha, Jansen, se a situação continuar desse jeito, nós estamos cogitando a tua volta, teu retorno. E para mim, essa era uma derrota iminente. É verdade. Sim. Porque na minha cabeça seria: eu disse que Deus me trouxe, o que eu vou dizer? Que a pandemia me tirou? Será que a pandemia é mais forte, está fora do controle do meu Deus? Eu disse não. Mas assim, então eu disse: olha, Jansen, eu imaginei que você fosse dizer isso. Então, você segura a barra e Deus é contigo, né? Então, amém. Vamos nessa. Deus me deu paz. Eu entrei no meu quarto, fechei a porta, chorei na presença de Deus. Deus falou: fica tranquilo, filho. Aí eu me lembro um dia, essa é uma das coisas, tá? Porque poderia... Me lembro um dia que eu cheguei na minha casa e eu estava com um déficit de pelo menos uns $500 até chegar na minha próxima prebenda, né? E eu tenho 3 filhos. Então, prebena é o quê? Nós missionários não temos salário, nós temos uma prebenda, né? Que é o dinheiro, o sustento que nós recebemos. E é enviado, é repassado, tem todas as questões tributárias, tem todas as questões burocráticas. E até o dinheiro chegar, eu precisava pelo menos $500 para poder chegar. Eu me lembro que eu cheguei com a luz acesa da gasolina, né? Parei no estacionamento lá da igreja, eu moro no 2º andar da igreja. Falei: Deus, eu não vou ligar para ninguém, eu vou falar com o Senhor, porque o Senhor disse para fazer isso. Eu não inventei isso. Agora, como eu vou ensinar algo à igreja que eu não estou disposto a viver? E eu me rendo, e eu comecei a orar, eu falei: Deus, eu preciso de $500, eu preciso de 50 mil ienes, porque não vai fechar a minha conta, e eu não vou pedir emprestado, Senhor, porque eu tenho um pai que é rico. E naquele momento me invadiu uma paz. Meu carro sem gasolina, casa, minha esposa não sabia nada, até eu tentava blindar ao máximo possível, né? Ela vai ficar ansiosa com as crianças. Peguei a chave do carro, desci, subi as escadas, já meu coração com paz, sabe? E eu abri a porta, percebi que alguma coisa estava arrastando no chão, e lá não se coloca coisa debaixo da porta, tem caixinha para o correio. E alguém tinha colocado um envelope com 50 mil ienes dentro. Nossa. Escrito de Jesus para Jansen. Eu nunca vou esquecer disso. Porque essa foi a forma de dizer para Deus: é isso mesmo, filho. Agora você vai ensinar isso para a igreja. Porque eu cuido da minha igreja. Então, assim, são coisas que a gente meio que vai esquecendo ao longo. Porque eu tenho 2 mãos, eu sou forte, eu tenho saúde, eu posso trabalhar. Mas quando eu me encontrei numa situação onde as minhas mãos não podiam me ajudar, o meu intelecto não podia me livrar, e talvez eu fosse tentado a fazer uma ligação, falar com alguém, eu clamei ao Pai. A Bíblia nos diz claramente que nós devemos fazer isso. Isso nos ensina muito, né? Porque muitas vezes a gente, num momento difícil assim, o que a gente faz? A primeira coisa é ligar para alguém. Ligar para algum familiar ou algum amigo e falar: me ajuda, tô sem dinheiro, preciso pagar tal coisa, preciso de comida e tal. Isso acontece comigo, né? E isso é um ensinamento realmente que a gente tem que ter. Semana passada eu recebi um testemunho de alguém, porque eu passei a ensinar isso para a igreja. Não foi a única, foi um processo da parte de Deus. Mas olha, eu fui ensinando nessa igreja. Semana passada, Deus me respaldou, agindo de maneira sobrenatural na vida de uma família, fazendo a mesma coisa, assim, trazendo resposta, fazendo aquilo que Deus diz por meio do profeta Ageu, né? Deus faz o seu caminho na tormenta. Não combina, caminho e tormenta não combinam na minha relação. Mas é ali onde Deus mostra quem Ele é. É no deserto, na tormenta. E a igreja está vivendo isso. E quando a igreja vê isso, a igreja passa a olhar mais para Deus. E nós precisamos ter uma igreja que olhe para Deus. Amém. Pastor, a gente, toda vez que a gente fala de missões, né, a gente ouve um missionário, ou a gente está, né, falando sobre missões, lendo alguma coisa, ou assistindo alguma coisa, ou até participando, né, de uma conferência, a gente sempre ouve falar: não, porque as estratégias, nós estamos nas estratégias, temos as estratégias do Senhor, o Senhor tem levantado as estratégias lá no campo. A gente já falou bastante aqui da cultura, né? Mas e aí você tocou num ponto importantíssimo que eu já também fui edificado de ouvir. A questão da finança para o japonês é algo que eles se preocupam muito, né? Faz parte também, mesmo sabendo que
eles se preocupam e a gente tem de longe, né, bem de longe mesmo, a gente tem a impressão de que o japonês vive bem, que lá não tem dificuldade, que eles não passam por dificuldade financeira, nada melhor do que alguém que mora lá falar pra gente sobre isso. Mas assim, existe também, Deus direciona, né, se é que a gente pode dizer assim, Deus direciona também uma estratégia então para que seja falado também sobre a questão financeira num país onde a gente tem sempre essa impressão de que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? À toa que muita gente, quem consegue, né, com toda a forma correta, ir para lá a trabalho, ser bem sucedido. Deus também tem dado estratégias de poder falar também, ao mesmo tempo, dar estratégia pro lado financeiro, tanto para quem é bem sucedido, né, e também para quem passa por dificuldades. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu me formei no seminário em 2016 e eu tive um professor que ele saiu de uma igreja numa região aqui na Zona Norte de São Paulo, e ele foi para uma igreja ali nos Jardins, aqui em São Paulo, que é um lugar super rico, de super ricos. E ele disse que Deus, né, deu uma estratégia para eles, mostrar o que é um povo difícil, pregar o evangelho para um bairro, num lugar onde só tem gente muito rica. Uhum. E que Deus, e a igreja, ele ficou lá um tempão, depois agora ele está em outra igreja aqui no Brás agora. Ele foi meu professor e a gente fez um trabalho sobre isso. E eu falei, deve ser muito difícil falar de Jesus Cristo para uma pessoa que fala, eu estou bem financeiramente, estou tranquilo, não passo dificuldades, sabe? Sim. Se a abordagem é Deus vai resolver as tuas pendências financeiras, vai ser extremamente difícil você falar para ele, dizer, não, as minhas pendências eu já resolvi, né? Não preciso de um Deus para isso. E o japonês, eu já te digo de cara, esse tipo de abordagem não serve. Então, uma coisa positiva de ser como é que lá não vai proliferar o evangelho da prosperidade, não prolifera lá, Verdade. não. Ele é próspero porque ele é trabalhador. Então, assim, falar de dinheiro é algo que nós deveríamos desmistificar, né? Eu acho que às vezes é muito... não sei, é muito tabu falar sobre isso, porque dinheiro não é pecado. Você não vai encontrar a Bíblia dizendo assim, cuidado com o dinheiro. Não. Alguém disse um tempo atrás, pastor, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Para de ser herege, irmão. A Bíblia fala contra o amor ao dinheiro. O problema está o amor ao dinheiro, né? Dinheiro é um recurso que olha, Deus fala assim, eu sou Deus do ouro e da prata. Ele nunca disse assim, eu não vocês não precisam. Deus queria que Israel fosse próspero. E ele prometia a eles, olha, eu vou abençoar vocês. Não é pecado ter dinheiro e não é pecado contar com recursos. O problema está onde está o coração da pessoa. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa bem interessante. Quando eu li o texto hoje na pregação, quando Paulo fala sobre as igrejas da Macedônia, né? Filipos, Tessalônica, Bereia, quando você lê lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, sobre estas igrejas, né? Ele diz assim, olha, eles transbordaram, né? Eles foram muito generosos. Ele fala de generosidade em contraste com pobreza. Ele vai colocar as duas palavras na mesma oração. E ele fala de alegria em contraste com grande aflição. É louco ele colocar isso nas mesmas orações. Mas ele dá a fórmula mágica lá no final. Ele diz assim, porque primeiro eles se entregaram por completo a Deus. Demais. Então, nós precisamos parar e falar assim, que tipo de conversão nós estamos vendendo para os outros? Que às vezes está muito barganhado esse negócio. É verdade. Sim. A gente está barganhando demais. A gente transformou... se você pegar... Hoje, por exemplo, você não ia conseguir colocar João Batista para pregar em lugar nenhum. Não. Porque você tem que... Seria xingado, massacrado. O cara vaza daqui, esvaziador de igreja. Aliás, eu não sei se Jesus... Verdade. Ia bem, né? Porque Jesus fez questão de dispensar uma grande multidão lá em João capítulo 8, e ainda vira e fala para os ponta firmes. Vocês também aproveita aí, aproveita o trânsito. Aproveita, senão o trem vai embora. Não. A quem iremos? Para onde iremos, né? E é interessante que ele fala assim, a quem iremos? Porque quando ele traz Jesus, ele vai para o barco. Para onde? Ele tinha um monte de lugar para onde ir. Não é problema. O problema é a quem você vai seguir. Discipulado é a quem você segue. E eu não sei se Jesus hoje, né, seria convidado para pregar dessa forma nas igrejas. Falei, Jesus, né? Semana passada tínhamos 800 pessoas na igreja, hoje temos 80, né? Obrigado, valeu. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Não sei. O que eu observo é o seguinte, eu vou lhe dizer, esse não é um problema no Japão.
Esse é um problema para nós imigrantes no Japão. Deixa eu explicar. O japonês é difícil de ganhar para Jesus. Meu Deus! Antes da cruz. Sim. Mas quando esse homem passa pela cruz, se o cara se converte e ele sabe que ele vai dar as costas para a família vai descer matando. Ele vai dar as costas para tipo, que todo mundo vai olhar para o cara e vai falar, você nem japonês é. Assim, se ele está disposto a isso, porque ele sabe. Ele sabe, ele não é tonto, ele sabe o que ele espera. E mesmo assim ele diz, eu vou seguir a Cristo. Porque é muito comum no Japão você ter gente na igreja faz anos e não se converteu. Porque ele sabe que um botãozinho, a família está aqui, ó. Tu pode ir na igreja, não tem problema, mas não se converte, porque se converter, se ele falar assim, agora eu sou cristão, o problema não é estou indo na igreja, agora eu sou de Cristo. Aí, meu irmão, ele sabe que, e eu já tive essa conversa com os japoneses, tá? Isso não é que eu acho, que eu penso. Sim. Quando o cara se converte, é que nem os macedônios, tudo vai. Nossa. Então, dinheiro não é problema, eles são generosos. Ah, que benção. Eles são generosos e eles são organizados. Eles são responsáveis, bons administradores. Sim. E eu admiro muito isso da cultura deles. Sim. Então, esse é um problema para nós. Entendi. Por quê? Ah, porque a gente gosta de dinheiro. Não, meu irmão, todo mundo gosta de dinheiro. Esse é um problema para nós pela maneira como a gente passou pela conversão. A gente ouviu... E aí, você gostaria de aceitar a Jesus? Aceita convite. Meu irmão, convite, você aceita, rejeita. Não tem nada moral em relação a isso. Boa. Você gostaria de água? Não, obrigado. Não é algo moral? Você está em seu direito de rejeitar. Sim. Agora, se eu lhe dou uma ordem, você só pode ter obediência ou desobediência. Isso já é uma questão moral. Se a palavra de Deus te diz assim, arrependa-se, e você fala, eu não vou me arrepender. Aí eu te falei de pecado, porque tem boas novas, porque tem notícias ruins, todos pecaram, certo? Sim. Ah, não quero. Aí tem uma questão moral, onde Jesus diz assim, olha, a luz brilhou, eles rejeitaram, eles amaram as trevas. Não é isso que Jesus diz? Sim. Não é isso que a palavra de Deus nos diz, que eles amaram as trevas. Se você ama as trevas, é uma questão moral. Sim. Se você rejeita um convite, não é uma questão moral. Então, a maneira como a pessoa se converte vai repercutir na vida que ele vai viver lá na frente. Verdade. E aí a gente tem que ficar criando o Frankenstein teológico para justificar. Não, é que ele desviou, é que veja bem. É que o cara... Não, tem gente que está na igreja que nunca converteu. Sim. De fato, biblicamente, debaixo do foco, do viés, da lupa da Bíblia, se você falar assim, porque... A nossa maneira de viver é a evidência daquilo que nós cremos. Né? A fé sem obras é morta. Não é isso que Tiago diz lá no capítulo 2. Então, assim, cara, eu não acho que esse é um problema lá no Japão. Pelo menos com base em minha experiência. Né? Claro que há casos, mas não no nível mais macro. Bacana. Interessante. E eu queria perguntar como que... O senhor falou sobre... que hoje o senhor tem 4 fronts, né, de trabalho. Sim. Queria saber quais são esses fronts que o senhor faz. Olha, um deles é a igreja local. Né? Nós trabalhamos com a igreja local, nós temos que ter um trabalho com a igreja local, levantamos uma liderança, cada vez está mais forte, a igreja está crescendo, no meio da pandemia Deus nos deu um crescimento exponencial, maravilhoso, e a tendência é que o crescimento foi qualitativo, e o crescimento qualitativo precisa se expressar também de forma quantitativa. Né? Sim. É isso que a igreja no Novo Testamento fez. O nosso primeiro fronte é pastorear a igreja. E pastorear dá muito trabalho. Que a galera fala assim, sei o quê? Eu sou pastor. Tá, mas qual é o seu trabalho? Eu falo, eu sou pastor. Tá, não, mas o que você faz? Você não faz nada? De brincadeira. Então, ou o cara não sabe o que é, né? Porque isso é algo ruim lá no Japão, que é uma cultura de que pastorear é pregar no domingo, preparar sermão e pregar, preparar sermão e pregar. Até porque como o japonês ele é bem regradinho, mas não pode, cara, pastorear e estar junto. Sim. Tem que estar junto, tem que cuidar, tem que correr atrás, tem que discipular. E aí a igreja tem imigrantes e japoneses? Ou... Nós temos mais imigrantes. Hoje nós não temos japoneses puros, netos na igreja, né?
Aí entram os outros frontes, onde eu trabalho com os japoneses. Essa igreja, ela é de imigrantes para funcionar como pontes. E existe uma razão para isso. Se eu tivesse a aparência japonesa, seria muito mais difícil para mim ganhar acesso ao japonês, porque eu sou o patinho feio que está chegando, eu sou o traíra. Entendi. Tipo assim, você é japonês, né? E aí, cara? Por que você está com eles? Que negócio é esse? Então, eu ia ter que superar isso aí. E se eu não falasse japonês, aí fechou a porta de vez na minha cara. Você é japonês e não fala japonês? Porta na cara. E quem hoje aproveitando essa parte do trabalho pastoral, quem é hoje o público imigrante lá? Até pra gente ter uma... Nós temos muito brasileiros. O brasileiro ele é a quinta maior diáspora no Brasil, no Japão. No Japão. É significativo. Nós temos 260 mil brasileiros no Japão. E as últimas estimativas é de pelo menos 22% são evangélicos. Então é engraçado, né? Porque você tem aí praticamente 50 mil cristãos, sendo que o déficit missionário do Japão é de 2.300 missionários. Peraí, 2.300 missionários é o déficit, mas eu tenho, diz que 50 mil imigrantes cristãos. Uma conta não bate, né? Então, o meu mestrado foi em cima disso, do potencial missionário da igreja imigrante no Japão. Que antigamente toda a resposta era em cima dos americanos. Eu estou pesquisando assim, e aí, agora, nessa nova reconfiguração, como usar isso? Mas ali tem um número de coisas, né? Os brasileiros são muito brigados, muito divididos. Então, isso já entra no último fronte. Deixa eu falar do segundo. O segundo é um trabalho a nível de cidade, local. Existe um circuito de igrejas japonesas lá na nossa cidade e a nossa igreja é a única igreja imigrante que faz parte desse circuito de igrejas reconhecidas pela cidade. Porque nós estamos debaixo da cobertura de uma entidade japonesa. Eu trabalho com pastores japoneses. E a gente, uma vez por mês, nos reunimos, oramos juntos. Uma foto no Instagram. A gente tem esse trabalho que não tem em todo lugar. É maravilhoso. Legal. Mas é muito desafiador. E nós temos um projeto evangelístico. O pastor Nimura, por exemplo, e eu nos juntamos para poder levar o evangelho por meio do ensino de língua inglesa a crianças. Aí a mulher dele, a esposa dele, se junta com os pais lá atrás, e ele faz aqui, ele me ajuda. E nós temos todo um trabalho coordenado, porque os japoneses, eles têm receio da igreja. Eles olham para nós como uma seita. Sim. E compreensível. Sim. Então, quando a gente usa esses mecanismos para nos aproximarmos deles, eles começam a perder o medo, eles vão chegando, eles começam a dar ouvidos, e uma hora ele ouve, e uma hora o evangelho entra no coração. Então, nosso segundo fronte é de cooperação a nível de cidade com pastores japoneses. O terceiro é a nível de província, a nível regional, com a JSCC, que é um grupo de igrejas que nasceram fruto do trabalho missionário da Suécia no Japão. Sim. Então, nós também somos frutos do trabalho missionário da Suécia no Brasil. Nos juntamos lá, nós trabalhamos em cooperação, mas é mais assim, é uma cooperação estratégica e administrativa. Sem eles, nós não poderíamos estar no Japão. Não teríamos a cobertura. E o quarto fronte é um fronte novo, de 2 anos e meio atrás para cá, onde eu disse que o brasileiro ele é a quinta maior diáspora do Brasil. Mas a primeira é chinesa, coreana, vietnamita e filipina. Todos esses grupos de igrejas cristãs têm uma representatividade no Japão. Eles têm algum tipo de liderança que os representa. Eles não são da mesma denominação, mas eles são da mesma etnia. Estando no Japão, eles se unem e falam assim, olha, somos a igreja da China aqui no Japão. Somos a igreja... Só que o japonês tem problemas históricos de justiça social com o chinês, com o coreano, por causa da guerra, com os filipinos, os campos de concentração, com os vietnamitas, mas não tem com o brasileiro. Então, em teoria, nós somos o grupo imigrante que poderia explorar isso, mas não temos nenhuma representatividade, não temos unidade. Os pastores são muito divididos, mesmo dentro das mesmas denominações. São brigas políticas, intrigas, brigas assim de racha de igreja, de que o cara vendeu a igreja, o cara largou da família, o cara é isso, o cara é um cafajeste, é dinheiro. Cara, então nós temos a faca e o queijo. Então hoje o nosso trabalho visa juntar pastores, sentá-los à mesa
e gerar comunhão. Comunhão. A gente não gera unidade. Em teoria, Jesus disse, eu sou a videira, vocês são ramos. Se vocês permanecem em mim, não faz sentido, eu tenho unidade, eu tenho que ter unidade contigo. Nós estamos ligados à mesma fonte da qual emana a mesma vida. Concorda? Boa, verdade. Então, se você e eu estamos ligados, já temos unidade. Porque se você... Jesus disse assim, se é cortado, morre. Então, a fonte de vida é Ele. Se a fonte de vida é Ele, eu e você estamos nele, nós temos unidade. Unidade não é gerada, é dada. O que nós precisamos gerar é comunhão. E eles não querem. E dá trabalho. Tem pastores morrendo, tem pastores passando por quadros de depressão, tem pastores fechando igrejas. E há 2 anos e meio eu me juntei a um grupo de pastores que visa reunir esses pastores e ter isso no Japão. E nós cremos aquilo que Paulo diz lá em Romanos capítulo 15, né? Que o Deus de perseverança, né, lhes dê um espírito de unidade para que com o mesmo coração e uma só voz vocês glorifiquem a Deus Pai de Jesus Cristo. Nós cremos isso. E o dia que as igrejas brasileiras, olha, são 50 mil cristãos. Pensa numa força missionária que você não pode simplesmente ignorar. O dia que essa barreira cair, se este projeto de Deus de fato for estabelecido, meus irmãos, vai chegar o tempo de avivamento. Então esse é o nosso 4º fronte, trabalhar com pastores. Que bênção. Muito desafiador. Bênção. É muito desafiador. Legal. Você acabou falando aí já do trabalho da igreja, né? Que a gente tinha comentado de falar sobre como que seria o trabalho da igreja. Então, e a rotina da igreja, né? O Japão lá, a gente, né? Aqui, sempre fazendo uma comparação com o que a gente faz hoje aqui na nossa igreja. Nós temos, nossa convenção tem um envolvimento muito grande com a questão social, né? Com o trabalho social. Faz parte do evangelismo, né? É usado, né? Entre aspas, como uma estratégia também, de a gente ter esse cuidado social, né? Seja com alimento. Nós temos aqui a nossa associação beneficente que ajuda também crianças ali, famílias são atendidas. O Japão carece dessa necessidade de um acolhimento social também por parte da igreja? Por que eu digo isso? Porque eu fico com aquela impressão do governo japonês, né? O governo japonês sempre ali apoiando, o governo honesto, como a gente sabe, a gente ouve falar, como a gente pelo menos, né? Quem vive lá sabe de mais detalhes, mas como a gente sempre ouve falar sobre a integridade do japonês, a igreja ela tem um papel social, ela tem quando eu digo a igreja, né, não só a sua ali, mas as igrejas, como você tem dito, tem essa preocupação, tem essa necessidade social lá também? Ela tem um papel, sim. Não acho que é o papel principal dela, não acho que é o carro-chefe da igreja, mas ela sempre vai ter um papel, assim, a própria palavra de Deus. Isso, se teu irmão está com fome, se chegar a se bater cara, já vai passar. Não, você tem que colocar comida na barriga dele para a fome passar. Então, nós tentamos, como igreja, nos atentarmos para isso dentro, claro, daquilo que está dentro das nossas possibilidades. Nós tentamos realmente, né, cuidar uns dos outros, mas isso termina acontecendo mais, essa necessidade ela é mais latente entre os imigrantes. Boa. Porque os japoneses eles são muito trabalhadores e o governo ele fornece as ajudas. Assim, você paga imposto muito caro, mas você tem o outro lado, certo? Agora, na região metropolitana de Tóquio, aí é outra realidade. Ali você tem moradores de rua por opção, você tem prostituição, você tem tráfico humano. Então, mas em Tóquio, é que assim, os maiores ministérios do mundo estão em Tóquio. Então, né, as maiores empresas do mundo estão em Tóquio. Todo mundo quer estar em Tóquio. Só que o Japão não é Tóquio. Né? Tóquio são 130 milhões... Tóquio tem 30 milhões de pessoas. Depois tem 100 milhões de pessoas que não conhecem a Cristo. Então, nós estamos fora de Tóquio. Então, na nossa região, não chega a ser algo tão evidente, tão latente. Mas na comunidade imigrante mesmo, né? Assim, de cuidar de... E não necessariamente um brasileiro, mas às vezes uma pessoa... Nós tivemos que ajudar uma pessoa que era da Índia, nós tivemos... também já ajudamos pessoas do Meio Oriente, brasileiros, hispanos. A gente tenta dar suporte também na área do cuidado emocional, né? Tem muitos casos assim. De questão do suicídio, né? Isso, você comentou hoje no sermão. Amém. Eu quero voltar um pouquinho na sua história, só para
Porque assim, a gente vê assim, sou filho de pastor e sempre estive ali no meio e tudo, mas a gente sabe que é importante ter tipo, uma conversão, assim, tipo, e é isso que eu queria saber, como que foi a sua conversão? Como que surgiu isso? Porque mesmo que eu sou uma, né? Eu nasci, minha mãe já era cristã, tudo, e aí eu fui indo pra igreja, mas eu tive meu momento ali de eu falei, eu quero seguir a Cristo. E aí, queria saber qual foi o do Tem senhor. uma frase que não está na Bíblia, mas é bem interessante. Deus tem filhos, ele não tem netos. É. Né? Você disse isso hoje, Eu acho essa frase bem interessante. Ela porque você encontra Jesus orando lá em João 17, no versículo, dá uma das maiores chaves do Evangelho. Ele diz assim, olha, a ideia de tudo isso aqui, esta é a vida eterna. Porque vida eterna é algo do qual nós falamos muito, certo? Ele fala assim, esta é a vida eterna, que te conheçam, a ti, Pai, e ao Filho a quem tu enviaste. Só que o verbo conhecer não nos favorece em português. Então, o original, ele não pressupõe conhecer da maneira que você conhece algo com a tua mente, mas conhecer no sentido mais da experiência, de vamos nos conhecer. Tipo, a gente tem que sair, tem que ter comunhão, né? Nós temos que sentar, conversar, ter comunhão, troca ideia, ter intimidade. É nesse sentido que Jesus diz isso. Ele diz assim, que eles tenham intimidade contigo. É a mesma coisa quando Jesus diz assim, mas eu nunca os conheci. Peraí, mas tu não és onisciente? Tu não sabes todas as coisas? Então, porque ele não está falando de ter a informação, de conhecer cognitivo, mas de experiência, de relacionamento. Eu nunca tive intimidade com vocês. Então, se o mais importante é ter intimidade, não tem via alternativa. Por isso que Deus não tem netos. Sim. É nesse sentido. E olha, cara, a minha história, ela é longa demais, mas eu vou lhe dizer uma coisa. O que, assim, também o meu não foi que nem um endemoniado de Gadara que todo dia já saía evangelizando Decápolis. Não foi isso. O meu foi um processo muito longo. Eu fui muito teimoso. Deus demorou, Deus foi a fogo lento. Mas eu vou lhe dizer, o crucial foi um dia que eu estava sentado no meu carro e eu tinha brigado com a minha família, eu tinha feito tudo que eu não devia, eu zoei o barro. Mas você já tinha ido naquele monte que você falou hoje do cavalo? Que é Hosted, né? Que parece um dentinho de cavalo, assim, virado para cima. E o interessante das montanhas rochosas é que elas são assim, é um canyon aí atrás, né? E eu queria jogar o meu carro lá. Eu me lembro claramente aquela tarde, a visão linda e o precipício. E eu tava com a mão no freio de mão, né? Sozinho naquele carro. E eu me lembro que eu disse, eu sei que você é real, porque eu já te vi na vida dos outros. Eu só não te conheço na minha. Eu te vi na vida dos meus pais. E um texto que havia atravessado meu coração como uma espada era que Deus havia poupado a vida de Salomão por amor a Davi. E eu não queria que Deus me poupasse por amor a Clerisna e Neide, a meus pais. E eu me lembro que naquele dia eu disse assim, se podes, esta é a minha última tentativa. Eu preciso que tu sejas real para mim. Eu não posso viver de experiência de outros. Eu não consigo, né? Eu sei, o Deus de fulano, eu queria dizer assim, meu Deus. Sim. Aquele dia, meus irmãos, é difícil de narrar o que vem à continuação, porque não faz muito sentido, mas eu posso te dizer que eu tenho a certeza. Eu senti a presença do Deus vivo dentro do meu carro. É como se Jesus tivesse entrado, sentado, e eu comecei a chorar. Eu era um marmanjo, vestido tudo de preto, unha preta, cara, alma preta, tudo estava tudo amargurado, cheio de ira. E eu chorava muito, e eu sentia um amor irradiando, emanando, me quebrando, e falando assim, e estou aqui. Sim. Né? Amém. Aquilo me quebrou, cara. Aquele foi meu primeiro verdadeiro encontro com Deus. E eu ainda fui teimar várias vezes, tá? Eu fui cabeça dura. Mas daquele dia, assim, em frente, a minha vida se resume num processo longo, onde Deus teve paciência e foi formando uma obra de arte de materiais reciclados que ele encontrou na lixeira, né? Bem, essa é a minha história. Amém. Pastor, a gente vai caminhando aí pro final, até pra gente não
né, não se alongar muito aí, hoje na sua ministração, né, então está disponível também no YouTube, lá hoje, no canal da igreja, a mensagem do pastor Jansen, me marcou muita coisa, mas me marcou lá hoje o percentual que tem de cristãos no Japão, né? E aí eu sei que você comentou um pouco aqui sobre a estratégia de cuidar de pastores, de mentorear igrejas lá. O trabalho missionário no Japão requer muita fé, né? E aí você também disse hoje algo que também marcou, que entre a coroa de espinhos de Cristo e a coroa acessível da glória, a gente passa por uma trajetória de fé ali, de viver por fé, de caminhar por fé. Pensando nisso, né, até para a edificação não só nossa, mas de quem está acompanhando aqui também. E aí a Mais também pode falar mais um pouco. Queria que você deixasse uma mensagem assim, não final, tá? Mas a gente caminhando para isso, sobre esse desafio dos vocacionados, da gente caminhar. Nós temos o nosso chamado, nós temos a nossa característica que Deus tem dado para nós. Deus chamou cada um para aquilo que Ele sabe que tem. Mas como que é o desafio hoje, né? A gente olhar para esse desafio missionário que é o Japão, né? Você olhar para esse desafio que é o Japão, e ao mesmo tempo a gente conseguir colocar em prática aquilo que Deus tem para as nossas vidas com fé, sabe? Com algo que entre eu ver o Jesus crucificado com a coroa de espinho aqui e saber que Ele é rei também, mas que Ele viveu aqui, né? Como filho, o que a gente pode tirar até como uma experiência, uma edificação sua lá no Japão, de viver por fé lá também? Olha, eu me dedicava muito à vida acadêmica no Japão. Eu consumia materiais de leitura, tudo. E um certo dia eu senti claramente no meu coração como se Deus estivesse dizendo: cara, leu, estudou, que legal. Agora tem tempo para mim? Eu falei: mas eu estava estudando. Mas eu queria tempo de qualidade. Existe um fator que nós temos a grave tendência de descuidar, que é o fator do relacionamento. E por característica, o nosso Deus, desde a eternidade, pela própria estrutura dele, é um Deus relacional. Que nenhuma outra religião apresenta, nenhuma religião te apresenta um Deus cuja natureza seja relacional como a do nosso Deus. É por isso que Jesus vai dizer lá em João 17, 21, que eles sejam um como tu. Tipo, o molde é ele. E entre o Pai e o Filho está o Espírito de ambos, porque é o mesmo Deus. É uma loucura. Mas o aspecto relacional se perde muitas vezes porque estamos muito focados no que fazemos. E isso faz com que nós não focamos em quem nós somos. Você só sabe quem você é quando você se reflete na genética do teu pai, quando você se encontra. Verdade. Você não encontra quem você é no que você faz. Você evidencia quem você é no que você faz. Mas você se encontra em quem ele é. Então, assim, eu, em vários momentos, tenho a tendência de me perder nisso. E eu acho que uma das coisas mais importantes, cara, nós não podemos perder a intimidade com Deus. Aquela questão de cheguei cansado, cheguei tudo, tô assim. Aí às vezes a gente só quer afundar no sofá e ligar a televisão. Mas sabe aquele momento onde... E Deus é tão amoroso e tão paciente que Ele espera. Você fez o seu suco, você tomou seu café, você sentou, você assistiu o seu futebol. E Ele espera. Aí você termina, você vai lá dormir. E Ele fica lá na sala, né? Assim, eu estou sendo ilustrativo. Sim. Mas Deus é um Deus relacional. E Ele quer relacionamento, intimidade. Esta é a vida eterna. Que te conheça, que tenha um relacionamento. E a gente perde isso. Foi isso que Ele quis dizer para Marta. Ele não condenou Marta porque ela estava fazendo. Era importante o que ela fazia. Sim. Ele disse assim: mas não às custas disto. Não às custas. Não pense que fazer isto substitui a tua intimidade comigo. Sim. Isso, na vida de um cristão, é primordial. Porque quando eu tenho intimidade com Deus, eu sei quem eu sou. Quando eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho que fazer. Amém. E eu acho que é algo que a igreja não deve perder. Temos que lutar para não perder isso aí. Amém. Verdade. E aí, Mar? E aí, fiquei até sem palavras agora. Muito boa a nossa conversa. Eu queria fechar aqui a nossa parte perguntando um pouco sobre, acho que o senhor também já falou, sobre o aprendizado e momentos, assim, tipo, situações, sabe, boas, que
você pôde passar lá? Porque acho que também essas situações, elas nos dão um gás, assim, em momentos difíceis, quando a gente pensa em quando está complicado, e aí pensa e fala, não, mas naquele tempo aconteceu tal coisa, e Deus fez isso e nos ajudou. E então, sabe, para dar um respirar, assim, queria que o senhor falasse um pouco de um momento bom, assim, até assim, marcante na trajetória de vocês, da sua família. Gente. Cara, tenho muitos momentos. Imagino. Eu acho que os mais marcantes, sim, tenho momentos que são maravilhosos, porque Deus me surpreende, às vezes na quietude, no silêncio, olhando para uma montanha, às vezes caminhando, né, dando uma volta no parque, às vezes pegando a criança no colo, nos momentos que você não espera. E Deus ministra, sabe, um pouco da sua paternidade quando eu estou com os meus filhos. Agora você vai ver muito disso, cara. Porque é uma questão de herança, é uma questão de genética. E assim, eu acho que aquele momento onde você acha que você está chegando ao limite, você diz assim, senhores, eu preciso muito que o Senhor olhe para mim, fale comigo. E no momento certo, da forma certa, alguém chega e é importante que eu diga alguém. Porque o alguém, os filhos, continuam sendo o instrumento predileto de Deus. Seus filhos, /servos, /amigos, que ele não chama de amigos, né? Continuam sendo o instrumento predileto de Deus. Glória a Deus. Para tocar, para falar. No momento, cara, que você chega assim, cara, pai, e você fala, e a pessoa se quebra, e você, oi, o que foi? É porque eu sei que naquela hora Deus usou você para falar comigo. Deus é tão relacional. Ele podia mandar um anjo, mas ele mandou você. Que amor absurdo é esse, né? Que privilégio tão grande. E isso foi um amigo que me disse uma certa vez, porque eu era muito reativo a isso, pela minha formação, e ele disse, Jansen, não espere chover do céu o que Deus quer te dar através da minha vida, não faça isso. E aquilo me quebrou, cara, porque aquilo foi como uma onda de amor que bateu de frente comigo. E eu não consegui resistir. E eu tenho sido cuidado, eu tenho sido constrangido, eu tenho, sabe, porque ninguém pode dar o que não recebe, ninguém pode dar. Quando Paulo faz referência às palavras de Jesus, né, acho que é Atos 20, ele diz assim, lembrem-se que Jesus disse, melhor é dar do que receber. Sabe, porque eu acho que uma das razões é porque você só pode dar o que você já recebeu. Você não pode dar o que você não tem. Então, se eu estou dando, pressupõe-se que eu já fui suprido. Quem me supriu? Ele me supriu. Ele é a minha fonte. Então, eu tenho prazer em dar, né? E é isso. E assim, eu amo essa questão relacional. E esse é um dos maiores desafios do Japão. Sim. E é algo que nós vamos continuar investindo nisso, né? Ter isso aqui tem preço. Glória a Deus. Verdade. Porque a gente aprende muito, né? Ouvir a sua experiência, o que você viveu, me ensina, né? E é bem isso que o senhor falou, você está dando aquilo que você já recebeu. Então, é muito bom esse relacionamento, assim, porque a gente cresce junto. Pastor, a gente chegou no nosso final aí, nos finalmente. Passou rápido. Passou rapidinho. Deu muito rápido. Pouco mais de 1 hora, quase já. Bom, você conhece a nossa igreja, a conferência missionária, desde quando eu vim para a igreja, acredito que para a Maísa também, é algo sempre marcante, todo ano para nós. E esse domingo hoje, né, o culto, essa gravação desse podcast é mais um dia marcante para a nossa igreja, para a edificação aqui. Então, eu quero dizer que agradecer a sua presença, né? Agradecer pela sua família, pela sua vocação, pela sua família, que eu conheço, né? Assim, conheço de ouvir falar bastante, a sua família missionária, né? E o quanto isso nos motiva, o quanto isso nos edifica, o quanto isso também me traz inspiração. Sim. Então, desde já agradeço. Aí, antes da Maísa finalizar, da parte dela, queria que depois você deixasse uma mensagem para nós, como igreja, como ouvintes, né? Que aqui o podcast, a gente não sabe onde chega. Chega no YouTube, chega pra galera no Spotify, mas deixar uma mensagem final depois, aí também, como algo para edificação pra gente também.
Quero realmente agradecer, assim, pelo que eu falei, assim, foi um aprendizado mesmo nosso aqui. É uma conversa da gente se conhecer, né, um pouquinho mais e mostrar também para as pessoas o que é ser missionário, como que é, porque às vezes a gente acha que ou acho que tem duas vertentes, ou as pessoas acham que é muito fácil, que é tranquilo porque tá em outro país e tá vivendo, sabe, coisas legais, não sei o que gostaria de viver. Ou também, às vezes, acha que é algo muito horrível, difícil, e largar todo mundo, da família, e não sei o quê. Então, você ouvir alguém que está ali inserido e ver o que ele vive, as experiências maravilhosas, e mesmo a pessoa falando de dificuldades e desafios, ela está feliz e não vê a hora de voltar para onde estava. Assim. Então, agradecer mesmo por dividir com a gente a sua experiência e pela sua dedicação a Deus, assim, é muito gratificante e que o Senhor te abençoe bastante. Amém. Talvez o que eu diria para fechar, e é algo bem pontual, e até mencionei hoje na ministração, o tema da conferência, né? O tema da campanha de missões também, da Secretaria de Missões tem sido cartas para o mundo, né? E uma das coisas que eu disse hoje foi, olha, nós lemos a Bíblia, né? Você estuda no seminário, você deve ler a Bíblia em pelo menos 3, 4 versões, você lê livros de teólogos, você consome literatura, você está bem nutrido, você está se fortalecendo na sua fé, você ouve podcasts, busca vídeos, né, de pessoa que vai te edificar, ouve sermões. A galera lá fora não. Verdade. A galera lá fora, talvez o único panfleto que ele vai ler seja a tua ou a minha vida. Talvez eu seja o único panfleto ou pedaço de literatura viva que alguém vai ler no Japão. Se esse for o caso, o que ele vai ler? Porque podia ser a última chance dele. O que ele vai ler? Então, é importante que exista um tom muito forte de coerência e coesão entre aquilo que eu prego e aquilo que eu vivo. Eu prego o que eu creio. Eu vivo o que eu prego. Eu creio nas Escrituras. Eu prego o que eu creio. Eu creio nas Escrituras. Eu tenho que viver o que eu prego, para que eles leiam e vejam a Cristo em mim. Isso não podemos abrir mão. Deus abençoe a todos. Amém. Foi um prazer muito grande. Muito obrigado por tudo. Bom. E que Deus aí possa adicionar muitas bênçãos a esta linda igreja. Amém, pastor. Amém. Obrigada, pastor. Valeu, pessoal. IBFcast, pastor Jansen. Tenho certeza que você foi edificado. Né? Não esqueça de compartilhar, não esqueça de divulgar também. Compartilhe com mais pessoas. Tenho certeza que vai edificar e vai abençoar e vai desafiar também a sua vida. Deus abençoe. Deus abençoe, gente. Valeu aí.